Olá, meus amigos, estamos aí novamente para mais um ponto do processo penal, um tema chave, um tema que você vê isso todo santo dia na imprensa, né, principalmente, que é a prisão em flagrante. Então vamos ver um tema aí recorrente, tanto na sua vida diária, vai ficar mais fácil você fazer algumas interpretações aí do que chega ao seu conhecimento, e também a parte técnica aqui do processo penal. Ok? Nós vamos ver o flagrante, a prisão em flagrante. A prisão em flagrante que ela é importante por quê? Porque quando se tem a prisão em flagrante, isso gera necessariamente ou não, né? Nós vamos ver que tem uma hipótese de já ter um inquérito em andamento, mas em regra, o auto de prisão em flagrante, ele vai gerar um inquérito policial. Então ocorre o flagrante na rua, na delegacia gera um auto de prisão em flagrante, isso por si só inicia o inquérito, a polícia ele vai ter, né, fazer a investigação, e esse auto tem até 24 horas, o próprio auto de prisão em flagrante, para estar na mão do juiz. Esse auto ou vai ser relaxado, ou vai ser concedido uma liberdade provisória para o sujeito, ou converte o flagrante em preventivo. Então, é uma medida bem efêmera, pode durar até 24 horas. Porque em 24 horas, para a pessoa ser mantida presa, nós vamos ver, tem que o juiz converter o flagrante em preventiva, ou ele vai conceder a liberdade provisória, ou, se verificar que tem algum vício no flagrante, vai reconhecer a ilegalidade e vai relaxar o flagrante. Ok? Então vamos para a tela. Põe aí para gente, né, a telinha. Conceito aí de prisão em flagrante. Primeiro, volta na tela aqui. Deixa eu ver aqui se tem a nossa legenda. Tem como... A legenda nossa a gente não colocou, né? Acho que a gente... Mas a gente pode depois, eu faço a referência à nossa boa e velha legenda, que são os emotions lá que a gente sabe, e a gente vai ver várias ocorrências disso aí no processo penal, que é aquela simbologia. Se tem lá uma carinha feliz, já foi cobrado de 1 a 5 vezes em prova. Se tem uma mais feliz ainda, de 6 a 10 vezes. E uma faca na caveira, né, já foi cobrado mais de 10 vezes em prova. Aí, colocou pra gente, olha lá. Ó. Isso aí você vai ver muito nessa parte de prisões, que prisões cai bastante. Então, às vezes, quando aí que a gente sabe que você está formando o seu caderno, se tem um desse aqui, caiu de 1 a 5. Se tem desse aqui, de 5 a 10. E aqui, faca na caveira, aí, meu amigo, decora e vai para a prova. Tranquilo? Então, só essa recomendação, porque você vai ver várias dessas legendas aí no material. Já começando com o próprio conceito de flagrante. Aí sim, põe na tela. Vamos lá. Olha lá. Conceito de prisão em flagrante. É um ato administrativo, ok? Do Estado. Aqui nós estamos falando mais da formalização. Por quê? Porque a flagrante vai ter dois momentos. Vai ter o flagrante lá na rua. Opa! O flagrante, a gente vê que quem é que pode, né, prender? Qualquer do povo, e as autoridades devem, delegados e seus agentes devem prender em flagrante. Então, deu a voz de prisão em flagrante, chegou na delegacia, o delegado tem que homologar essa prisão em flagrante, ele tem que estar de acordo com essa prisão. Se ele não tiver de acordo, não tem flagrante. Morreu ali, ele vai registrar um BO, mas não tem quem obrigue ele a fazer o auto de prisão em flagrante se ele entender que aquela situação não é flagrante próprio, flagrante impróprio, presumido ou ficto. Flagrantes que nós vamos estar estudando aí as modalidades, ok? Então olha lá, conceito de prisão em flagrante. Ato administrativo do Estado, é um ato administrativo, está sendo feito lá na Polícia Judiciária, consubstanciado em uma medida cautelar, porque faz o auto de prisão em flagrante, ainda não tem processo penal, é uma medida cautelar bem efêmera, ela é muito rápida. Por quê? Em 24 horas ela não vai existir mais, porque já tem que estar na mão do juiz. É uma medida rápida, de natureza cautelar, porque ela justamente visa resguardar a outra fase. Quando a gente tem um auto de prisão em flagrante, ele gera um inquérito policial. Olha lá, vamos botar aqui o inquérito. Ó. Ele é iniciado o inquérito ou por auto de prisão em flagrante ou por portaria. Prendeu alguém, o delegado vai ter, se o sujeito permanecer preso, 10 dias para investigar, para relatar o inquérito. E se o juiz solta, ou o delegado pode ele mesmo habilitar a fiança, nós vamos ver, o cara está solto durante o inquérito 30 dias. Agora, esse auto de prisão em flagrante, em 24 horas, ele tem que estar na mão do juiz. Porque ele vai ou converter numa prisão preventiva, ou o juiz vai conceder a liberdade provisória. Ok? Então ele tem natureza processual, porque ele está aí nessa fase pré-processual, dispensa a ordem escrita, o flagrante não precisa de ordem judicial, é uma previsão lá na Constituição. Como é que a Constituição fala? Quando é que a CF fala que a pessoa pode ser presa? Flagrante, delito, tem que estar cometendo uma infração penal, ou por ordem judicial.
Então, meu amigo, se não tem ordem judicial e você não está cometendo nenhuma infração penal, tu não tem como ser preso. Se alguém te prender sem ter ordem judicial ou sem você estar cometendo nada, quem está fazendo isso, quem está prendendo, vai ser, no mínimo, um abuso de autoridade, ok? Então, a prisão em flagrante, ela é uma das modalidades de prisão que dispensa ordem judicial, ok? Inclusive, o flagrante tem a ver com a inviolabilidade do domicílio, porque é uma das hipóteses, inclusive, que autoriza a entrada no domicílio e até no período noturno. Vamos relembrar aí o que a Constituição fala. Nós vamos tratar mais disso aí no momento próprio, mas já bota aí, ó. Olha o que a Constituição fala sobre a inviolabilidade do domicílio e a relação disso com o flagrante, que é o flagrando é arder. Arder, você tem mais do que indício, você tem evidência de que você está praticando crime. Olha o que a Constituição fala. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre. Ok? Olha aqui, para nós interessa aqui, não vamos botar parte administrativa, é isso aqui, ó. Salvo flagrante delito ou para prestar socorro. Né? Porque aqui desastre, prestar socorro não é crime. Crime é isso aqui, ó. Ou é flagrante ou é por determinação judicial. Então, na parte criminal, ou é flagrante ou é determinação judicial. Lembrando que aqui o flagrante é mais forte que a determinação judicial. Por quê? Para você entrar no domicílio de alguém, vamos botar aqui, ou vai ser dia, ou vai ser noite. Vamos botar aqui para fins criminais. O que acontece? Durante o dia, você pode entrar flagrante? Pode. O cara está cometendo crime lá dentro. Ordem judicial? Também. Ok. E com autorização do morador. O morador está o quê? Entra, fica à vontade, quer um café? À noite, flagrante. Pode entrar, inclusive, no período noturno, notadamente para os crimes que estão acontecendo lá no interior do domicílio. Lembrando que esse flagrante, né, que vai entrar em residência, que o Supremo atualmente está falando, esse flagrante, quando você vai ingressar ali, seja período diurno ou noturno, a polícia tem que ter fortes suspeitas. E essas suspeitas, do que ele está entrando, depois está passível de apreciação judicial. O policial, mesmo encontrando lá dentro o crime, o objeto, o instrumento do crime, ele tem que justificar isso, porque pode ser cobrado judicialmente, entendimento aí do Supremo. Então, de dia ou de noite, flagrante, principalmente se o crime estiver acontecendo lá no interior do domicílio. Muito comum nas hipóteses de crime permanente. Né? Tem drogas, tem armas em casa. Ordem judicial não vai ter no período noturno, então não pode. Ó, aqui não tem ordem judicial. Ah, morador pode autorizar? Interessa, polícia, porque é um jantar. Morador pode autorizar, ok? Mas nós vamos falar mais disso, mas é íntima a relação entre o flagrante e o domicílio, sendo que o flagrante autoriza a entrada, inclusive, em período noturno, ok? Vamos lá, olha lá. Jurisprudência. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, opa, não tem ordem judicial, só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparado, olha lá, ó, em infundadas razões, que os policiais vão ter que justificar a posteriori. Que é muito comum você ver na imprensa assim, ó. Os policiais aprenderam fulano de tal com 5 trouxas de maconha. Foi preso em flagrante. E ao ser preso em flagrante, decidiu contar para a equipe policial onde era o seu domicílio. Ali a polícia foi com autorização do morador e encontrou 5 quilos de cocaína e 10 fuzis de uso restrito. Que agora, inclusive, crime hediondo. Ou seja, ele contou? Contou. Então a polícia tem que justificar o porquê que levou ela a entrar naquele domicílio. Ela vai contar isso? Não, vai ter que arrumar alguma história que faz essa triangulação de chegar lá. É isso que está falando. Ó. Mesmo achando alguma coisa lá, está passível de questionamento depois pelos tribunais, responder por algum abuso, alguma tortura, julgado aí falando desse seguinte. Então, as razões para entrar em domicílio, mesmo na hipótese flagrante, mesmo achando alguma coisa ali, o policial vai ter que justificar depois. Vai ter que justificar, fazer uma fundamentaçãozinha, depois lá da medida ele tem que justificar, ok? Quem indica lá, que dentro da casa, olha lá, interior do domicílio, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de, olha lá o policial, responsabilidade disciplinar, PADzinho, civil, indenização, danos morais, né, materiais, perturbação do sossego e penal, ó, um abuso de autoridade, por exemplo, do agente que está lá ou da autoridade que deu a ordem.
E, olha que importante, nulidade dos atos praticados. Ou seja, toda aquela apreensão daquele documento muitas vezes não vai poder gerar um flagrante com relação àquela atitude. Então, às vezes o policial naquela ânsia de, para investigar o crime, vai matar todo o procedimento e ainda vai responsabilizar. Função de policial não é mole. Tu tem que resolver o problema da sociedade e tem que agir com extrema, cautela, extrema lisura para não ser responsabilizado aí, você que vai estar ali na linha de frente com crime, vai estar em bairro perigoso, sua vida está em risco. Então, polícia é polícia, Tem aquela atividade que não é, vamos dizer assim, aquela rotina, você ficar numa mesa, é bem legal, mas tem todos esses trâmites. Eu fui delegado federal por 3 anos, sei bem como é isso. Então, polícia é polícia. Tem predisposição para ser polícia? Sim, tem que agir conforme. Não vai entrar alucinando que uma hora tu vai perder aí, ok? Então vamos lá, questãozinha de prova. A proteção constitucional do domicílio abrange toda a habitação privada de uso individual ou familiar. Beleza. Então ele está falando aqui do conceito de domicílio que a gente está vendo, onde o sujeito pode entrar se for flagrante. Habitação privada de uso individual ou familiar. Perfeito. Excluindo, porém, as habitações de uso coletivo? Não. Ó. Sem caráter definitivo ou individual? Não. É domicílio, por exemplo, se você está num hotel, você está num hotel, ali aquele âmbito que você está, ele é considerado seu domicílio. Não vai ser domicílio o hall de entrada do hotel, aqueles que têm acesso ali, o público em geral. Mas onde você tem ali o seu aposento, mesmo que seja para várias pessoas, um albergue, por exemplo, que várias pessoas dormem ali conjuntamente naquele local, ali é considerado domicílio. Ok? Vamos para um julgado agora. Olha lá. Olha aqui sobre o conceito. Cadê? De casa. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Olha só, a casa, o conceito de casa, o conceito para os fins de proteção jurídica que se refere ao 5º 11, que é esse artigo que nós estamos falando, o conceito normativo de casa revela-se abrangente. E, por estender-se a qualquer aposento de habitação coletiva, pode estender, por estender-se, desde que ocupado. Beleza. Compreende, observada essa específica limitação espacial, os quartos de hotel. Olha aí, acabamos de falar. Então, o quarto onde o sujeito ele tem ali o ânimo ali de domicílio, ainda que seja por uma noite, é considerado ali domicílio. Sem que ocorra qualquer das situações excepcionais taxativamente previstas no texto constitucional, que para fins criminais, quais são? Para fins criminais, flagrante, dia ou noite, ordem judicial, dia, e autorização do morador, dia e noite. Tem que ter uma dessas 3 exceções aí para a pessoa entrar. Se não tiver, nenhum agente público poderá, contra a vontade de quem de direito, o invicto domino, ingressar durante o dia sem mandado judicial em aposento ocupado de habitação coletiva, sob pena de prova resultante dessa diligência de busca e apreensão. Olha lá o que aconteceu com a busca e apreensão. Entrou no hotel de manhã, sem ordem judicial, sem flagrante, sem morador. Buscou, pegou documentos, algum objeto que estava lá. Prova inadmissível. Por quê? Ilicitude originária. Então você mata tanto a apreensão quanto quaisquer provas dela decorrentes. Então tem que ter uma lisura aí na observância, senão você vai matar todo o processo. Então o policial está lá na ânsia de investigar o crime, entrou sem ordem judicial, sem flagrante, pegou um computador lá dentro, vai matar a apreensão, vai matar às vezes um inquérito já tinha iniciado e vai até dificultar a atuação. Beleza? Olha lá, olha o STJ. Configura crime de violação de domicílio o ingresso e a permanência sem autorização em gabinete de delegado de polícia, embora faça parte de um prédio ou de uma repartição pública. Então, olha lá, entraram para fazer isso aqui, devia estar sendo investigado por alguma coisa, e aí entraram e permaneceram sem autorização no gabinete do delegado de polícia. E o STJ considerou isso aí como domicílio, embora seja um prédio ou uma repartição pública. A gente sabe que local de trabalho, escritório, local de trabalho é considerado também domicílio. Então o que vai acontecer aí? A mesma ordem judicial, só durante o dia. Beleza. Aí, e local de trabalho, olha aqui o que nós vamos botar. Segundo o STJ, pode ser privado ou também público. Gabinete do delegado aí, o julgado. Então, importância de estar trazendo aí julgados para você, porque isso aí pode muito bem ser objeto de cobrança em prova. Então, tá aí local de trabalho,
privado ou público. E mais, põe mais na tela, olha a importância do julgado, olha o que mais que apareceu aí pra gente, ó. O caminhão é instrumento de trabalho do motorista. Assim como mutatis mutandis, a espátula serve ao artesão. Olha a poesia, né, aí no julgado. Portanto, não pode ser considerada extensão da sua residência nem local de seu trabalho, mas apenas o caminhão, um meio físico para chegar ao fim laboral, ok? Arma de fogo apreendida no interior da boleia do caminhão tipifica o delito de porte ilegal de arma de fogo. Então aqui um julgado em que o STJ, não, porque às vezes tem aqueles caminhões até com quarto lá dentro e tudo. Então, nesse caso, o que poderia estar acontecendo aqui no julgado? O sujeito está passando com um caminhão numa blitz, blitz aborda, a gente pode fazer uma vistoria no seu veículo? Não, não quero. A gente tem que fazer, a polícia tem autorização, é o poder de polícia, justamente é isso. Pode fazer, ok? Vistoria normal, no período diurno, é a atribuição da polícia fiscalizar, é o meio de transporte, tem a regulamentação e tudo. Não, não vai entrar. Aqui é meu domicílio. Opa! Ali ele está usando como instrumento de trabalho. Aí, né, a polícia pode achar e fiscalizar. Agora, se ele tiver, por exemplo, à noite, descansando, dormindo no seu domicílio, às vezes está até com a família ali, aí a polícia, se não tiver uma suspeita e vai ser verificada a posteriori, como nós vimos, para entrar tem que flagrante, tem que ter forte suspeita. Porque ali, a casa não é casa, alvenaria, pode ser qualquer compartimento habitado que você está usando para fim de domicílio. Até ali uma barraca de papelão pode usar. Se você está usando com aquela finalidade, tem que respeitar a Constituição. Agora, no caso aqui, não configurou. Ele estava usando o caminhão não como colocar o domicílio, um trailer, por exemplo. Você ali pode configurar o domicílio. Agora, como instrumento de trabalho, busque a apreensão normal. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Isso, natureza jurídica. Olha, o que é o flagrante? Ó? Então, é uma modalidade de prisão, perfeito, já sabemos, dispensa a ordem judicial, prevista na própria Constituição, e tendo cabimento quando o agente o quê? Aqui nós vamos ver as espécies de flagrante. Está cometendo, acaba de cometê-la, é perseguido ou é encontrado. É perseguido logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração. Ou é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Aqui simplesmente estão todas as hipóteses de flagrante. São 3 hipóteses de flagrante que nós vamos analisar. Ok? 3 hipóteses de flagrante. Ô, professor, mas tem 4 aí. Beleza. Uma delas abrange 2 modalidades aí. Ok? Nós vamos ver isso quando a gente for analisar os tipos de flagrante. Então, para ter prisão em flagrante, tem que ter situação flagrancial. Onde é que tem essas situações flagranciais? Artigo 302 do CPP. Importantíssimo esse artigo 302 do CPP que nós vamos desdobrar. Olha lá, doutrina. Olha aqui do Renato Brasileiro. Olha lá, o que ele diz aqui pra gente? Vamos acrescentar aqui, agregar. Então, sem embargo de opiniões em sentido contrário, pensamos que a prisão em flagrante, olha o que ele acrescenta aqui, né? Parte da doutrina fala que a prisão em flagrante seria uma prisão cautelar. Ele já vem aqui com uma prisão pré-cautelar, porque cautelar, para ele aqui, é com base numa medida cautelar que o juiz determina para depois ter o procedimento. Então, aqui seria pré-cautelar. Não sei se seria pré-cautelar, porque não é o juiz que determina, é o delegado, ela dura 24 horas, ela é efêmera, e em 24 horas ou vai ser relaxado, ou vai ser concedido liberdade provisória, ou converte o flagrante em preventiva, que é uma medida cautelar. Então, tem razão quando fala que o flagrante seria uma pré-cautelar, ou seja, antes de, eventualmente, uma prisão preventiva. Pode ocorrer. Não se trata de uma medida cautelar de natureza pessoal, mas sim pré-cautelar, porquanto não se dirige a garantir o resultado final do processo, mas apenas o objetivo é colocar o capturado à disposição do juiz para que adote uma verdadeira medida cautelar. Olha lá, a conversão do flagrante em prisão preventiva, ou também pode acontecer uma temporária. Ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança. Essas medidas cautelares, né, essas sim são cautelares, ok? Então pode ter uma fiança, que pode ser ela sozinha ou com outras medidas cautelares. A fiança é uma medida cautelar. Então aí, entendendo o quê? Que o flagrante é uma medida pré-cautelar. Porque cautelar seria o quê? O juiz vai conceder a liberdade provisória
coloca medida cautelar diversa da prisão. Ah, o juiz converteu o flagrante em preventiva. Então, há essas duas possibilidades que são cautelares. Elas buscam acautelar o resultado final. Então, aí com razão, a parte da doutrina que vem diz, ó, é uma pré-cautelar. O flagrante ele é bem efêmero, ele dura essas 24 horas no máximo, porque 24 horas o auto de flagrante já tem que estar na mão do juiz, para ele ou relaxar, ou conceder liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, ou converter em flagrante preventivo, ok? Então vamos lá, olha lá. No sentido em que a prisão em flagrante não é uma medida cautelar, tem essa divergência na doutrina, mas sim pré-cautelar, citando aí, ó, Luiz Flávio Gomes, ok? Então, há essa divergência na doutrina, para doutrinadores mais clássicos e cautelar no sentido mais amplo, né, seria a prisão em flagrante, ou também há quem diga que é uma medida pré-cautelar, porque é decretada antes de uma conversão em liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, ou preventiva, que também é uma medida cautelar, ok? Beleza. Uma perguntinha aqui, ó. Pode prisão em flagrante em crime de ação penal privada? Normalmente, se você está vendo na rua alguém danificando o veículo de outra pessoa, se já mostrou uma senhora, ela pegou uma barra de ferro, filmando, quebrou o carro do sujeito todinho. Ela terminou, deixou a barra de ferro lá e foi embora. Deve ser alguma, né, pendência de relacionamento conjugal que estava ali pendente, ela foi lá e resolveu. Crime de dano. O que acontece? Pode prender em flagrante? Pode, está danificando. Agora, nesse caso, quando é ação penal privada, quem é que tem que falar? A polícia tem que chegar na situação e falar assim, ó, todo mundo para DP. Quem é o todo mundo? A vítima. Porque nos crimes de ação penal privada, embora possa acontecer o flagrante lá na hora, se a vítima não for junto, vai chegar lá na delegacia e não vai ter como lavrar o auto de prisão em flagrante. Porque é imprescindível para começar o inquérito, e o flagrante começa o inquérito, a vítima ali. Tem que ter o requerimento da vítima na ação penal privada. Então, é possível flagrante nas ações penais privadas? Sim. E para a lavratura do auto de prisão em flagrante, tem que ter o requerimento da vítima. Então, se a vítima não estiver lá, vai levar o autor lá do dano, do calúnia, difamação, injúria, o crime de dano em si, qualquer deles, e aí vai registrar o mero BO se a vítima não está lá presente. Porque o flagrante, a lavratura do auto em flagrante, ela faz o quê? Ela gera um inquérito policial. Tranquilo? Ok, vamos lá, mais uma. É cabível a prisão em flagrante em crimes de ação penal pública condicionada à representação? Então, ó, é cabível a prisão em flagrante em crimes de ação penal pública condicionada à reputação? Também, ação penal pública, estamos diante de quê? Ameaça, crimes contra a dignidade sexual, a regra, sexual, lesão corporal leve e vários outros, violação de correspondência. É o mesmo raciocínio. Pode prender em flagrante nesses casos? Sim, mas a vítima tem que ir junto para a delegacia. Porque se a vítima não for junto para a delegacia, chega lá o delegado não vai ter como formalizar o auto de prisão em flagrante. Porque a presença da vítima ali vai ser essencial. Tranquilo? Tem que ser essencial para a chamada representação, já tem que ser feita durante o inquérito, senão o delegado não vai instaurar o auto de prisão em flagrante. Ok? Mas, vamos lá. Olha lá, ó. Olha aqui do próprio TCDF aqui, ó. Estudos penal sobre prisões. Vamos lá. Nesses casos, olha aí, ó. Para a lavratura do auto de prisão em flagrante, é o APF, e o APF é o que vai começar o inquérito policial. Ele começa o inquérito policial ou por meio do auto de prisão em flagrante, ou por meio de uma portaria. Aqui você tem o corpus crimes, alguém foi preso em flagrante, aqui uma notícia crimes. Então, nesse caso, para a lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá haver a manifestação de vontade do respectivo legitimado. A vítima na ação penal privada ou a vítima na ação penal pública condicionada à ação. Se a vítima não puder imediatamente ir à delegacia para se manifestar, por ter sido conduzido ao hospital ou por qualquer motivo relevante, poderá fazê-lo no prazo de entrega da nota de culpa. Ou seja, em 24 horas. Por quê? O que vai acontecer? Por que tem que ser nessas 24 horas que a vítima tem que ir lá, que se não for já era? Porque em 24 horas o delegado tem que entregar a nota de culpa para o investigado, para o flagranteado, e isso está na mão do juiz. Então a polícia não vai, pode até ouvir, faz a formalização, porque a princípio isso fica registrado, pode ser como um BO. Mas para dar a formalização do auto de prisão em flagrante, para o delegado, ó, você tem que comunicar a prisão para o juiz. Isso já tem que ter a manifestação da vítima. E é meio temerário isso aqui, porque prendeu em flagrante. Levou para a delegacia. Chega lá, a primeira coisa é o delegado vai homologar a prisão? O cara está a princípio preso. Então, fez o auto de prisão em flagrante, tem que comunicar a prisão. Ó,
nesse caso, o delegado teria que fazer o quê? Comunicar a prisão e falar, ó, estamos aguardando a vítima aparecer aqui, está no hospital, tá alguma coisa para ver se ela vai querer. Porque a vítima pode ser que ela não queira apresentar ação penal privada ou por condição de adaptação. Então, nesse caso, fala que pode até 24 horas, porque em 24 horas o sujeito tem que estar com o documento que ele foi preso e em 24 horas tem que estar na mão do juiz. Então, aí uma doutrina criando que em até 24 horas a vítima poderia aparecer lá se for algo relevante, está no hospital, né? Muitas vezes, nesse caso, é comum ir até a vítima para poder, aguarda ali por um período para ir atrás dela para ver se ela quer, apresenta o documento, apresentando o requerimento ou a representação para ter o flagrante. Senão, é meio temerário o delegado que vai ficar lá com o sujeito 24 horas detido, esperando, porque senão ele é que está respondendo talvez por abuso de autoridade. Então, temerário isso, né? Essa hipótese aqui. Então, caso a vítima não emita autorização, deve a autoridade, olha lá, libera o ofensor, fica registrado um BO, boletim de ocorrência, porque aquilo vai ser investigado, né? Se não tiver a vontade da vítima, nem vai ficar só o mero registro. Por quê? Porque o delegado não tem autorização sequer para investigar. Só que a vítima pode fazer depois? Pode. Pode investigar se ela vier depois e apresentar o requerimento. Aí, a partir dali, está autorizada vai instaurar um inquérito por meio de portaria, posteriormente. Flagrante já era, vai ter morrido. Então, deve o delegado liberar o ofensor sem nenhuma formalidade. Formalidade aqui é um BO, porque ele tem que registrar a ocorrência. Fica lá documentado, aí, ó, documentado ocorrido em BO, para efeitos de praxe. Perfeito. Não só de praxe, mas porque aqui é importante para ter uma ocorrência, que aquilo aconteceu, para depois, né, comprovar aí uma ameaça, né, que o sujeito está respondendo e por aí vai. Então, tranquilo? Então, flagrante em ação penal privada ou por condicionada de adaptação ocorre, mas para a formalização do auto de prisão em flagrante, tem que ter a manifestação da vítima autorizando ali a persecução penal. Beleza? E mais, põe na tela. Olha um aí, faca na caveira. Como é que é o flagrante? Ó, flagrante nas contravenções penais. Existe a lei específica lá das contravenções. Aqui, nós estamos falando de contravenção, mas o entendimento não é só para contravenção. É a prisão em flagrante nas contravenções penais e nos crimes com a pena máxima de até 2 anos. Ou seja, como é que é a relação da prisão em flagrante com as infrações de menor potencial ofensivo, que vão ser as contravenções ou os crimes com a pena máxima, em regra, de até 2 anos. Porque tem outros crimes com a pena máxima até maior, ainda vai para o juizado também. Mas, por hora aqui, para objeto do nosso estudo aqui, são as contravenções e os crimes com a pena máxima de até 2 anos. Beleza, vai prender no meio da rua? O cara está praticando a contravenção, está praticando ali, e as contravenções são de ação penal pública incondicionada, ou é uma infração, às vezes, de menor potencial ofensivo, um crime. Se a polícia vê isso na rua, prende. Prende, tem que prender, porque senão como é que leva para a delegacia? Não tem ordem judicial. Você fala para você, o senhor poderia nos acompanhar à delegacia? Não, não quero, não estou afim não. Para levar, você tem que dar voz de prisão. Porque se você leva sem a voz de prisão, a princípio você é abuso de autoridade. Ah, mas está detido. Como assim? Ou prende ou não. Entendeu? Deter no interesse do sujeito. Você está embriagado, a situação de risco, tudo bem. Mas para levar, ou é ordem judicial, ou é flagrante. Ou o morador quer. O morador, né? O sujeito. O senhor poderia nos acompanhar à delegacia? Claro, eu vou. E se ele não quiser? Ou é flagrante, ou é ordem judicial. Então o que acontece? Isso está acontecendo na rua, uma contravenção ou infração de menor potencial ofensivo. Leva. Só que chegando na delegacia, em regra, não vai ter o auto de prisão em flagrante. Vai ser o termo circunstanciado. Não tem aquela formalidade toda do APF. Vai ter o delegado faz um resumo com a versão do autor, versão da vítima, resume os fatos e já encaminha todo mundo para o TC. Vítima de um lado, autor dos fatos do outro, né? O termo circunstanciado vai para o juizado. Se não tiver como ir no juizado no mesmo dia, aí libera o autor dos fatos, que era aí o tese o flagranteado, se ele assinar um termo de compromisso de comparecer no juizado quando for chamado. Mas não fica preso. Só se ele não quiser. Não vou assinar isso não. Aí impõe, formaliza o flagrante. Faz o auto de prisão em flagrante, ok? Então vamos fazer essa leitura aí, ó. Olha lá o artigo 69 da 9.099, que ele fala de prisão em flagrante em contravenção e, pode até acrescentar aqui, ó, crimes de menor potencial ofensivo. Como é que funciona nesses crimes aí? Olha lá. Ao autor do fato que após a lavratura do termo circunstanciado, termo de compromisso lá no juizado, for imediatamente encaminhado, então aqui ele está falando termo circunstanciado, é o termo, substitui o flagrante, foi imediatamente encaminhado ao juizado, ou, aqui ó, assumiu o risco de compromisso de comparecer, não tinha como ir na hora, mas ele assumiu o risco, aqui é o termo de compromisso. Não se imporá prisão em flagrante, aqui é a formalização do APF, porque para ele ser levado lá, tem que ter sido levado com a voz de prisão em flagrante. Ok? Não vai ter flagrante, nem se exigirá fiança.
Se for violência doméstica, o juiz pode determinar como medida de cautela o afastamento do lar, domicílio local de convivência com a vítima. Então, assim, são determinações de que nas infrações de menor potencial ofensivo, contravenções ou crimes de menor potencial ofensivo, o que vai acontecer? Não tem, em regra, o auto de prisão em flagrante, e sim o termo circunstanciado. Nós vamos tratar mais desse assunto, vamos tomar uma aguinha e a gente já volta aí para mais módulos aí do nosso assunto, que é prisão em flagrante. Até já.